Bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui no The Deep Dive. Hoje a gente mergulha numa história de espionagem, daquelas que parecem inventadas, sabe? A vida de Richard Sorge. Nossa base aqui são trechos do livro O Homem com Três Faces, de Hans Otto Messner, lá de 1955. É uma figura fascinante mesmo. Muito. Pensa num cara que vivia em mundos opostos. Para uns, nazista fiel, para outros, comunista de carteirinha e para muita gente em Tóquio, um sujeito super influente e carismático. O material que a gente tem detalha essa jornada maluca, né? De Baku até os círculos de poder no Japão e com impacto direto na Segunda Guerra. Exato. E o nosso objetivo aqui é, tirar o suco dessa história. Quem era esse Richard Sorge? Como é que ele conseguiu, montar e manter por quase 10 anos uma rede de espionagem tão boa em Tóquio, enganando todo mundo? E, claro, os segredos, as reviravoltas e aquele final, né? Que até hoje dá o que falar. Pois é, vamos lá. O próprio autor do livro, o Messner, conta que conheceu Sorge em Tóquio. Descreveu ele como arrogante, sim, mas magnético. Alguém que chegava e esperava ser notado, sabe? Aham. E o detalhe mais doido, o Sorge e outros espiões da rede dele foram no casamento do Messner, anos antes de tudo vir à tona. Imagina a audácia. Caramba, isso já mostra o nível do cara, né? As fontes mostram isso. Enquanto viam como um alemão leal, talvez meio cínico, aventureiro, na real ele era um super espião soviético, com um cartão do partido nazista e tudo, mas a lealdade era pro outro lado. Uma duplicidade impressionante. Mas como ele chegou nisso? Quem ele era antes? As fontes levam a gente para Baku, no Azerbaijão, 1895. Filho de engenheiro alemão. E olha que curioso. O avô paterno dele foi secretário do Karl Marx. Um segredinho de família. Sério? Que coisa! Pois é. Aí foram para Berlim, ele estudou economia, história. E aí veio a Primeira Guerra. Como muito jovem da época, Sorge se alistou em 1914, cheio de patriotismo. Normal. Só que a guerra, né? Os ferimentos graves, a brutalidade, especialmente na frente russa, aquilo mudou ele. A desilusão foi total. Foi ali, se recuperando e mesmo no fronte, que ele começou a ter contato com o marxismo. Aquele patriotismo todo deu lugar a outra coisa. Uma nova fé, digamos. Depois da guerra, de volta a Berlim, terminou o doutorado em Ciências Políticas e, em 1920, pronto, filiado ao Partido Comunista em Hamburgo. E ele não era de ficar parado, né? As fontes contam. Demitido como professor por fazer propaganda comunista. Depois, como mineiro por agitar a galera. E isso, claro, chamou a atenção do partido, de um tal Henry Stallman, que era chefe da polícia secreta do partido, lá em Hamburgo. E o Stallman viu potencial. Recrutou o Sorge para uma missão em Moscou. Mas olha só, quase deu ruim. Ele foi preso rapidinho por desobedecer ordens, se meteu como informante da polícia, parece, mas saiu por falta de prova. Ufa, quase perdeu a viagem para Moscou. Imagina. Chegando lá, foi direto falar com Dmitry Manuelski, chefão da inteligência estrangeira da Comintern. E a ordem foi clara: você vai ser espião. Direto assim? É o que a fonte indica. A União Soviética estava precisando muito de informação real do exterior, sabe? Não só relato enviesado, propaganda. Sorge foi um desses primeiros caras treinados para isso. Foram 5 anos, dizem, de treino e missões pela Europa. E o interessante era o método dele. Sempre viajava como ele mesmo, Dr. Richard Sorge, acadêmico, sem disfarce de identidade. Que diferente, né? Mas teve um susto na Grã-Bretanha que mudou a rota dele, parece. Um policial chegou nele e bem sutilmente perguntou se ele já tinha morado em Hamburgo. Nossa! Sorge sacou na hora. Opa, tô na mira. A fonte até cita ele pensando algo como: a Inglaterra sabe mais de espionagem que todo mundo. Essa experiência fez ele querer ir para algo maior, mais arriscado: inteligência militar. E onde ele foi? 1929, transferido para o 4º Bureau, a inteligência do Exército Vermelho, sob o coronel Belding. Primeira missão de peso: comandante de campo no Extremo Oriente. Base: Xangai. Objetivo: ficar de olho nas forças do Chiang Kai-shek. E é lá em Xangai que a coisa começa a ganhar corpo, né? A rede famosa, ele usava o nome Johnson, jornalista americano, fez contato com a Agnes Smedley, uma escritora comunista.
Usando senha e tudo, né? A fonte detalha isso. Sim. Depois recrutou Max Clausen, um alemão operador de rádio, gênio da coisa, que veio de Moscou. Clausen montou uma estação de rádio superpotente na Manchúria, disfarçado de vendedor. Olha a cobertura. E a outra peça-chave recrutada lá, Ozaki Hozumi, jornalista japonês super influente, especialista em China, correspondente do Asahi Shimbun. Essa unidade China, como chamavam, foi muito eficiente. Coletava dado militar, político, usavam encontros marcados, guardavam documentos com amigos que não eram comunistas, comunicação por rádio, mensageiros. Só que o cenário mundial estava mudando rápido. Hitler subindo na Alemanha, Japão cada vez mais militarista, aí bateu o pânico em Moscou. O medo de uma guerra em duas frentes. Sim, Alemanha de um lado, Japão do outro. Seria desastroso para o URSS. Exato. Aí a prioridade virou Tóquio. Em 1933, Sorge é chamado de volta a Moscou. O general Belgin, agora chefe de uma seção especial de inteligência, e o general Ulitsky, chefe do 4º Burô, tinham uma nova missão para ele. E que missão, hein? Infiltrar os círculos mais altos do governo japonês. Era muito mais ambicioso. Sorge e Belgin planejaram tudo nos mínimos detalhes. A escolha dos agentes foi crucial. Clausen, o mago do rádio, tinha que ir. Quase não foi por causa de um rolo amoroso lá em Xangai, mas Sorge e Belgin bancaram ele. O Zaki, claro, era essencial. Tinha os contatos e o conhecimento do Japão. Foi chamado de volta. Aí recrutaram também o Branko de Volkelit, um ex-oficial iugoslavo com bons contatos na Europa, disfarçado de correspondente. E também o Miyagi Yotoko, um pintor japonês que foi recrutado lá na Califórnia, membro do Partido Comunista Americano. Chegou em Tóquio em novembro de 1933. E o próprio Sorge. Precisava da cobertura perfeita. É aí que surge a primeira face. O jornalista correspondente supernazista. Que virada, né? Total. Ele volta para a Alemanha, ativa os contatos antigos, usa cartas de recomendação. E aí a jogada de mestre e de risco altíssimo. Se filia ao partido nazista. Passa pela investigação da Gestapo. Caramba, a Gestapo investigou ele e liberou? Isso é inacreditável. Mostra o quão bom ele era em representar. Exatamente. Conseguiu credenciais de jornais de peso, tipo Frankfurter Zeitung, criou uma reputação em Berlim, circulando perto dos figurões nazistas. Dizem até que era próximo do Himmler, mas talvez seja exagero. Teve jantar de despedida com Goebbels. Aí, em setembro de 1933, desembarca em Tóquio. Jornalista alemão respeitado, membro do partido. A fachada perfeita. E montar a rede em Tóquio foi com cuidado extremo. Encontros super discretos, códigos. Você mencionou das páginas do livro entre Sorge e Volkelit. Apresentações que pareciam casuais. A casa do Sorge virou QG, mas disfarçado com festas, bagunça, vida boêmia. Típico disfarce, né? Quem ia suspeitar? Pois é. E na primeira reunião secreta mesmo, definiram as tarefas. Descobrir o que o Japão planejava contra o RSS, saber das Forças Armadas. E os codinomes. Sorge era Ramsey, Ozaki Otto, Volkelites Jean, Clausen Fritz, Miyagi Joe. Disciplina e segurança eram regra número 1. Até o dinheiro vinha de Moscou discretamente, gerenciado pelo Clausen, escondido nos livros da empresa de fachada dele. Mas operar em Tóquio era pisar em ovos o tempo todo. Aqui em Petai, a polícia secreta japonesa, nossa, era implacável. O próprio Meisner descreve no livro a vigilância pesada sobre estrangeiros. E Sorge era mestre em lidar com isso. Percebeu que mexeram na bagagem dele no hotel, evitou gente suspeita, e quando interrogaram os empregados dele para espioná-lo, ele virou o jogo. Começou a dar informação controlada para confundir quem estava vigiando. Gênio, mas teve cada susto. Teve aquele incidente no Lago Yamanaka, em 36, né? O Clausen e o Volkelit quase foram pegos se livrando de um rádio antigo. Quase. Foi o Volkelit que salvou a pele deles, lembrando que policial japonês não podia ser visto bebendo com estrangeiro. Uma regra boba, mas que funcionou.
O Sorge ficou uma fera com o Clausen pela imprudência. Mostra a tensão que eles viviam. E outra vez o Clausen quase foi pego no trem, com um microfilme no bolso. Um detetive da Kim Petai começou a interrogar ele e desistiu do nada. Sorte pura. Talvez. Muita sorte. Mas apesar dos ciscos, os resultados começaram a aparecer. O primeiro grande furo mesmo foi em 1935. O Ozaki conseguiu um documento secreto do Ministério das Relações Exteriores. A informação-chave: o Japão ia focar na China, não na URSS. E o Sorge confirmou isso com o embaixador alemão, von Dirksen. Mandou para Moscou. No começo, Moscou ficou meio cética, mas depois veio a confirmação do alto escalão. A fonte até sugere que a mensagem de confirmação foi assinada pelo diretor, talvez o próprio Stalin. Imagina o impacto disso. Permitiu que a União Soviética começasse a pensar em mover tropas do leste para o oeste, já de olho na Alemanha. Uma informação que mudou a estratégia militar. Outro momento importante foi o incidente de 26 de fevereiro de 1936, aquela revolta militar em Tóquio. O Ozaki deu para o Sorge uma análise super detalhada, que ele mandou para Moscou. E Sorge usou essa análise para se aproximar ainda mais do adido militar alemão, o coronel Ott. Que depois virou embaixador, né? Exato. E essa relação com Ott virou algo inacreditável. Sim, as fontes descrevem uma confiança cega do Ott no Sorge. Ele nomeou Sorge como chefe de imprensa não oficial da embaixada. Isso deu a Sorge acesso total. Telegramas, relatórios secretos, tudo. Ele basicamente ajudava a escrever o que a embaixada mandava para Berlim, enquanto copiava tudo para Moscou. Que posição! O cara estava dentro do cofre. Totalmente. Uma influência absurda e um risco igualmente absurdo. Eles também conseguiram detalhes do Pacto Anticomintern de 1937. Usando o Ott, o Ozaki, que era próximo do primeiro-ministro Konoye, e o Volkelit com fontes na embaixada britânica, Sorge passou para Moscou a leitura correta. Era mais político do que militar no começo. Informação crucial. E a vida pessoal deles, como entrava nisso tudo? Era parte do jogo e do risco. Sorge teve vários casos amorosos. Isso ajudava na cobertura de Boêmio, mas talvez mostrasse um lado meio autodestrutivo também, né? O acidente de moto dele em 1939 foi grave, quase expôs tudo. O Clausen teve de correr para o hospital para tirar documentos secretos do bolso dele antes que alguém achasse. Que loucura. E os outros? O Volkelit teve um caso complicado, um divórcio conturbado. O Clausen, o casamento com a Anna, as tensões por ela ser comunista e também mensageira. A vida pessoal se misturava totalmente com a espionagem. A rede continuava crescendo também, né? Com agentes menores, simpatizantes japoneses ligados ao Ozaki e ao Miyagi. Mas em 1939, o cerco começou a apertar de verdade. Sim. A contra-espionagem japonesa, com o coronel Ozaki no comando, detectou as transmissões de rádio deles. A área era grande, mas a suspeita começou a cair sobre estrangeiros, especialmente na embaixada alemã. Sorge soube que ia chegar equipamento de detecção alemão. O perigo era real. Teve até um rolo com um chantagista que eles tiveram que resolver na base da contra-chantagem. E para piorar, chegou em Tóquio o coronel Meisinger, conhecido como o Carniceiro de Varsóvia, como oficial da Gestapo na embaixada. Que figura sinistra. Pois é. Embora a fonte sugira que mandaram ele para Tóquio para tirar ele de perto da Alemanha, foi ele quem, no fim das contas, deu para o Ozaki a informação crucial sobre o passado comunista do Sorge. Juntou as peças. O fim estava próximo. 1941 foi o ano decisivo. O coronel Ozaki focando cada vez mais em Sorge e Ozaki. Aquela dançarina, Kiyomi, por quem Sorge se apaixonou, sendo usada pela Kempeitai, e em junho a Alemanha invade a União Soviética. Aí a pressão de Moscou ficou gigantesca. A pergunta era uma só e desesperadora. O Japão vai atacar a Sibéria ou não? Sorge e Ozaki trabalharam como loucos. E conseguiram a resposta. Ozaki obteve a decisão do gabinete japonês. O foco era o sul-sudeste asiático, Pacífico, não a URS. Sorge confirmou tudo com o embaixador Ott. E no início de outubro de 1941, veio a mensagem decisiva. Sorge transmitiu para Moscou: podem ficar tranquilos, o exército Kwantung não vai atacar a Sibéria. As fontes que a gente tem são enfáticas.
Essa informação foi o que permitiu Stalin mover as divisões siberianas, tropas de elite experientes, para defender Moscou no pior momento. Pensar nisso. Uma informação vinda de Tóquio pode ter salvado a capital soviética. É de arrepiar. É histórico. Mas era o fim da linha para eles. O Miyagi passou para o Sorge a informação final sobre Pearl Harbor. Num bilhete, a fonte menciona a data como 6 de novembro, o que é estranho, mas o conteúdo era claro. Ataque japonês à Marinha Americana. Só que a Kiyomi viu e avisou o Koramao Ozaki. Sorge até rasgou o bilhete, mas a polícia achou os pedaços. Ele sabia que tinha acabado. Mesmo assim, ainda conseguiu mandar uma última mensagem pelo Clausen de um barco de pesca, confirmando que o Japão não ia atacar o RSS e avisando Moscou. A casa caiu. As prisões vieram logo em seguida, meados de outubro de 1941. Primeiro Ozaki, Miyagi, Vukilich, Clausen. E por último, Sorge. A prisão deve ter sido brutal. As fontes falam em confissões de Miyagi e Clausen, talvez sob tortura, que levaram aos outros. Os julgamentos se arrastaram. Miyagi morreu na prisão. Vukilich pegou perpétua e morreu lá também. Clausen pegou perpétua, mas foi solto em 1945. Já Ozaki e Sorge, pena de morte, setembro de 1943. E a execução, segundo o livro do Meissner, aconteceu em 7 de novembro de 1944. O Ozaki foi descrito como calmo. O Sorge, fiel ao personagem até o fim. Ganhou um terno novo na prisão, recusou padre, manteve a arrogância. As últimas palavras teriam sido ao inferno com a humanidade. Forte. E essa é a história principal que as fontes nos contam. A ascensão e a queda de Richard Sorge. Um espião brilhante, ousado ao extremo, com lealdades bem complexas, e cujo trabalho, segundo o que lemos, teve um impacto real, direto, no curso da guerra. A habilidade dele de transitar entre nazismo e comunismo, mantendo aquelas fachadas todas, enquanto roubava segredos de Estado, é impressionante. A rede de Tóquio é um caso de estudo de sucesso na espionagem. Mas o livro do Meissner não para por aí. O epílogo joga uma pulga atrás da orelha sobre a execução. Ele aponta umas coisas estranhas. A demora entre a sentença e a execução. O Sorge ter pedido cidadania soviética na prisão. Detalhes como o terno novo, dentes arrumados. A falta de testemunhas ocidentais na execução. E tem mais. A Alemanha nunca foi notificada oficialmente sobre o corpo dele. A dançarina Kiyomi foi assassinada anos depois em Xangai, um mistério. E até uns rumores, meio vagos, é verdade, de gente que achou ter visto Sorge depois da guerra. O Meissner levanta a hipótese. Será que rolou uma troca secreta de espiões? É algo que acontecia. Ele deixa a gente com essa dúvida que ecoa até hoje, né? Com base no material. Será mesmo que Richard Sorge morreu naquela forca em 1944? Ou foi só mais uma cortina caindo? E ele sumiu de novo, talvez com outra máscara, outra identidade. Fica aí a pergunta para a gente pensar.